estou aqui no Instituto de Yoga, o Isvara, e vou entrevistar o Andrés, que vai falar para nós sobre a viagem à Índia que ele promove anualmente com os alunos do Instituto e também para as outras pessoas que desejarem. Nós fazemos uma viagem anual, geralmente no final do ano, para podermos curtir o Réveillon lá na Índia, um Réveillon bem diferente, bem especial. E nós fazemos uma viagem que envolve vários estados da Índia, várias cidades, inclusive voamos até o Nepal. Então é uma viagem organizada de modo que as pessoas possam desfrutar da Índia. Vamos para hotéis que são muito bons e eu acompanho o grupo dando indicações do significado de tudo aquilo que a gente está vendo. Nós temos guias locais, porém é sempre interessante poder apresentar o que estamos vendo dentro do contexto maior da filosofia indiana, de modo que a viagem seja rica, não apenas em termos sensoriais, visuais, auditivos, etc., mas também em termos de conhecimento. E quantos dias duram essa viagem? Aproximadamente 21 a 24 dias, né? Dependendo, às vezes, algumas modificações no roteiro. A gente voa ou pela África do Sul ou pela Europa e temos opções no final ou de ficar na Europa ou de ficar na África do Sul ou mesmo de ficar na Índia, que algumas pessoas querem permanecer mais tempo fazendo um curso ou visitando alguns lugares muito específicos que não estão incluídos no roteiro. Então elas têm a opção de ficar no final da viagem também. E fala um pouquinho para nós sobre a experiência da parte dos alunos, né, que viajam com você, porque eu acredito que são diferentes as experiências, né, e os resultados disso. Sim, até agora pelo menos foram 6 viagens que nós fizemos e todas um excelente retorno, porque assim, a viagem está organizada de modo as pessoas terem oportunidade não só de conhecer, como de descansar, de se alimentar bem, que a alimentação é um problema na Índia. Então cuidamos de todos os detalhes para que a pessoa possa realmente estar relaxada, saudável, contente, com toda a assessoria, tanto na Índia quanto antes, para que possa ter uma experiência interessante. Fazemos reuniões antes, onde eu apresento um pouco cada lugar que nós vamos estar visitando, dou sugestões de livros, acompanho com sugestões na hora de montar a mala, o que levar, o que não levar, de modo que sim, aumentar as chances de que a viagem seja maravilhosa. E assim, quando você começa já a fazer toda a organização, um mês, né, da viagem e dos preparativos que antecedem? Normalmente a gente divulga isso no nosso site, né? A viagem costuma ser logo depois do Natal, que é uma época interessante por causa do clima na Índia, nos permite visitar os diferentes lugares sem qualquer problema com o clima. E por volta de julho já estamos com o roteiro pronto, porque organizar isso na Índia é bastante complicado, porque a Índia é um país bastante burocrático, então confirmação de hotéis, a gente só começa a divulgar quando estamos com tudo já definido, né? Então isso leva algum tempo e a partir de julho mais ou menos estamos com o roteiro pronto, começamos a divulgá-lo no site, mas se alguém se interessar pode entrar em contato com o Instituto que a gente avisa, né? Evidentemente. Seria interessante então você lembrar, né, o telefone e o site, né? Então, o site do Isvara é www.isvara.com.br e o telefone 19 3253 5422. Eu gostaria também que você falasse um pouco sobre a formação, né, de professores de yoga, como funciona, o período que dura. O Instituto Isvara é um centro de yoga, não é uma academia de ginástica, então nosso objetivo aqui é divulgar o conhecimento do yoga, o conhecimento filosófico inclusive, e como parte desse trabalho todo a gente tem a formação, cursos de formação de professores de yoga. São cursos que duram aproximadamente um pouquinho menos de 2 anos, a pessoa participa de 22 módulos que acontecem um por mês, um final de semana por mês, em regime assim de imersão. A gente aluga um espaço e o pessoal se reúne todo durante um final de semana e ali as pessoas têm aula de anatomia, de fisiologia, de cinesiologia, de psicologia, de filosofia indiana, e praticamos as posturas e todos os elementos do yoga, desde a meditação até o relaxamento, passando pelos respiratórios,
de modo que a pessoa não seja simplesmente um reprodutor de um conjunto de regrinhas, mas que a pessoa entenda amplamente o yoga e possa assim elaborar aulas, seja para a terceira idade, seja para executivos, seja para gestantes, para o público que for. Uma vez que ele conhece o yoga, pode organizar uma aula específica ao público que vai atender. E também acho interessante você falar sobre como é feita a aula de yoga, que eu acho que parece que tem que existir, né, 4 elementos: os pranayamas, os asanas, a meditação. Não sei se é bem isso, né? Mais ou menos isso. O que a gente não quer é passar a aula de yoga como se fosse uma ginastiquinha inteligente, porque não é isso que o yoga é. Hoje em dia, nessa popularização massiva que existe, a mídia apresenta o yoga como sendo uma ginástica que é capaz de obter grandes resultados físicos. Tem esse lado, mas tem muito mais. Tem efeitos psicológicos, efeitos espirituais. A pessoa encontra um estado de equilíbrio emocional, uma paz interior que lhe dá sustento em todo o cotidiano e não apenas uma sensação física de neutralização do estresse, neutralização até psicológica do estresse. Então, o que nós queremos na aula é que a pessoa tenha uma vivência integrada, que todos os aspectos dela estejam sendo trabalhados de modo que ela encontre o seu eixo, a sua paz, o seu equilíbrio e, claro, isso tudo vai se refletir no corpo. Fazemos todas as práticas corporais, mas o objetivo é muito mais profundo do que simplesmente obter um resultado físico que dura algumas horas, alguns dias. Eu sei que realmente que o Instituto ele é um diferencial, né, no que se refere a yoga. Ele não é como em algumas academias, não está relacionado a exibicionismo, a nada disso, né, a um simples alongamento. Então, realmente, você está de parabéns com o trabalho aqui do Instituto. E só lembrar novamente o telefone, uma dica para quem deseja, né, fazer uma aula de yoga, que ligue, que marque uma aula experimental e venha conhecer o seu trabalho, que realmente o maior beneficiado será a própria pessoa. A pessoa pode entrar em contato, agendar um horário para a gente conversar, para ela tirar suas dúvidas ou perguntar por e-mail. Tem aulas experimentais que a pessoa pode fazer para ter um primeiro contato. Tem aulas para iniciantes, nas quais a gente ministra a pessoa que está começando com a prática toda a informação necessária para que ela rapidamente entenda, tanto em termos técnicos quanto filosóficos, o que está acontecendo e assim possa se beneficiar de maneira mais rápida. Então eu agradeço e fica aqui o convite a todos, tá? Que estejam ligando, lembrando que o telefone é 19 3253 5422 e a aula experimental é gratuita.